Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. No vídeo de hoje, eu vou falar do anticristo usando uma aplicação com o esporte, mais precisamente o futebol. Mas a gente pode falar da palavra de Deus usando o futebol? Olha, gente, o apóstolo Paulo fez isso. Naquele tempo não tinha o futebol, mas tinha o atletismo, e ele usou isso pelo menos 2 vezes, essa ilustração, em suas cartas. E é lógico, ele usou a ilustração e depois veio a aplicação da palavra de Deus. Vamos ver esses versículos. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Que linda aplicação, né, gente? O apóstolo Paulo usa o atletismo para dizer que todos correm em busca do prêmio, mas é um só que vai alcançar. E aí ele já aplica para Deus. Então vamos correr de tal maneira que nós o alcancemos. E ele explica para ele mesmo: eu estou trabalhando, eu estou lutando, mas não sem meta, sem alvo. Ele está dizendo que a gente, quando serve a Deus, tem que ter isso, meta, alvo. Bom, isso vai dar um vídeo, né? Vou explicar sobre esses alvos diante de Deus. Mas ele está usando a aplicação que ele não fica dando murros no ar à toa, desferindo golpes. Ele tem um propósito, ele tem um objetivo. Então, para ensinar a palavra de Deus, para trazer essa mensagem, ele usa a aplicação do atletismo. Vamos ver mais um texto. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu propósito é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Aqui Paulo escreveu uma carta para Timóteo, está falando para o Timóteo participar com ele das lutas, dos sofrimentos, como um bom soldado de Cristo. E aí ele usa 3 aplicações. A primeira é o soldado, a última é o lavrador, que ele trabalha e ele tem que ser o primeiro que vai colher os frutos. Mas então ele fala sobre o atleta, foi a segunda ilustração que ele dá. O atleta, ele só vai ganhar, só vai ser coroado, assim existia naquele tempo do Império Romano, se ele seguir as normas, as regras, tá? Então Paulo estava falando isso, usando o esporte, especificamente o atletismo, para ilustrar as coisas espirituais. Eu vou fazer a mesma coisa, falando do anticristo, eu vou falar sobre futebol. Bom, independente se você gosta ou não gosta de futebol, a regra dele funciona assim. São 2 tempos, 45 minutos cada, mas o juiz ele pode acrescentar um tempo maior se ele achar que teve muitas paralisações, jogadores sendo atendidos fora de campo, ou quando acontece uma falta polêmica e aí o time vai reclamar. Então tudo isso se perde tempo e ali vem os acréscimos. Então o que eu quero colocar a respeito do anticristo, vamos fazer aqui, vamos pensar uma coisa. Então imagina um jogo onde sim, há 2 times e aconteceu de tudo já naquele jogo. Nós estamos no finalzinho dele, aos 44 do segundo tempo. Aos 44, o juiz ele tem que informar se ele vai acrescentar e quantos minutos ele vai acrescentar no jogo.
Ele tem que fazer isso aos 44 minutos. Então o juiz olha para o local aonde ele informa e ele faz assim, 5 minutos a mais de jogo. Então de 45 vai para 50. Nesse jogo já aconteceu de tudo, todas as estrelas apareceram, fizeram gol, teve goleada dos dois lados. E aí quando chega aos 47 do segundo tempo, entra um jogador que estava lá no banco, que não chamou a atenção de ninguém. Até mesmo a imprensa que estava televisionando esse jogo, ela nem comentou desse jogador no banco. Mas de repente o técnico vai lá e chama ele aos 47 do segundo tempo. Bom, o juiz deu 5 minutos, então vamos lá. 3 minutos para esse jogador, quem sabe, fazer alguma coisa. E aí esse jogador entra. Quantos jogadores tem no time de futebol? São 11, né? Ou seja, é o goleiro mais 10 que jogam na linha. Então, nesse caso aqui, eu vou usar a ilustração de que esse jogador, logo que ele entra, todos os 10 jogadores resolvem trabalhar para ele. Todos, sem exceção, até o goleiro. E aí, ele começa a fazer a jogada e ele faz gol. Aí a bola volta, a jogada vai toda em cima dele, ele vai lá e faz outro gol. E daqui a pouco vai e faz mais um outro gol. 3 gols em 3 minutos e meio. Quando chega nos 50 minutos e 30 segundos, aí então o juiz acaba com o jogo. E aquele jogador que o jogo inteiro ninguém falou dele, a imprensa não falou dele, ninguém pediu para ele sair do banco e entrar para jogar. Ele estava ali, perdido, esquecido. Ele entra, o time inteiro joga para ele a bola, trabalha para ele e ele vai lá e faz o impossível. 3 gols, ele acaba com a partida. Então, gente, usando essa ilustração, é isso que vai acontecer com o anticristo. Nós temos a mania de pensar em tempo curto as coisas. O próprio Jesus, em uma das parábolas, ele diz isso, né? A parábola do semeador. Ele falou que a segunda semente são aqueles de pouca duração. Então, o que é isso? São aquelas pessoas que pensam no agora. Elas enxergam assim e pensando no agora, elas tentam adivinhar como que vai ser o amanhã. O que eu quero dizer? Então, assim, hoje está todo mundo vendo que tem um controle mundial, não há dúvida quanto a isso, tá? Hoje a gente vai ouvir bastante a expressão a nova ordem mundial, de todas as coisas, da saúde, seja o que for. Quem começou com essa história foi o Bush pai. Lá em 91, quando os Estados Unidos foi bombardear o Iraque, que estava dominando o Kuwait. Bom, a partir dali ficou mais claro, já havia essa expressão muito antes disso, mas a partir dali começou a ficar mais notório, né? Então agora a gente vai ouvir bastante isso. Pessoas pedindo, né? Um ex-presidente da República aqui mesmo está pedindo um líder mundial. Nós tivemos também um dos papas que falou isso, que o mundo está precisando de um líder mundial. Algumas sociedades secretas, como a Rosa Cruz, há muito tempo atrás, eles publicaram num jornal que eles apoiavam um líder mundial. Então, quando a gente ouve isso, é o anticristo, é o anticristo. E fica com a mente só nisso daí. Mas assim, gente, então, existem os controladores do mundo, vai ter a nova ordem mundial, vai ter os Illuminati. Eu acho que eu não podia falar nenhuma dessas palavras aqui nesse vídeo, mas eu estou falando para vocês. Eu queria que esse vídeo chegasse a muitas pessoas, né? Mas, infelizmente, eu acho que o YouTube não vai divulgar. Mas você pode compartilhar e divulgar isso.
Então, assim, hoje a gente olha para esse controle que existe, tá? Os Estados Unidos, querendo ou não, eles estão passando o bastão para outro país que a gente não pode falar o nome de jeito nenhum, mas você já sabe, tá bom? A bandeira deles tem a cor dessa minha camiseta aqui, inclusive. É eles que estão agora, né? Eles são a bola da vez. Eles vão dominar tudo isso. Mas o que acontece? O mundo vai estar detonado, vai vir muitas dessas opressões que nós estamos vivendo no momento, porque Jesus falou que ia ser assim, está lá em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Ia vir todas essas coisas. Então ia ter a mão de Deus em relação a isso, a coisas terríveis, e até a mão de Deus, mas tem coisa também que é a mão do homem. O que a gente está vivendo agora é a mão do homem. Olha, assim, depois que eles detonarem com tudo, monopólio das grandes empresas, dos grandes bancos, ou seja, o maior vai engolir o menor. Até não existir a classe média, por exemplo, a classe média alta vai ficar rico e pobre, só isso no mundo. Então, depois que acontecer todos esses tipos de sinais, lembre-se, aos 47 do segundo tempo, aí sim ele vai aparecer. Inclusive, ele vai trair esses dominadores do mundo, tá? E o time dele vai ter 10 que vai trabalhar para ele. Você já leu sobre aquela mulher montada numa besta, que está lá em Apocalipse? Eu tenho certeza que sim. Claro que é uma cidade, literalmente, tá? É uma cidade. Mas ela também representa esses homens que governam o mundo. Ela será destruída, tá? Então hoje o que nós estamos vendo, nova ordem mundial, tudo isso que você ouve, Illuminati, eles serão destruídos pelo anticristo e as 10 nações que vão trabalhar para ele, tá? Em uma hora eles vão assinar, é documento, então eles vão assinar dando a autoridade que eles têm ao anticristo. E aí vai ter guerra, tá? Ele vai destruir, ele vai fazer a limpa. Eu só não elogio o anticristo porque ele vai fazer limpa e vai fazer as maiores barbaridades que o mundo ainda não viu. Qual o objetivo aqui desse vídeo? O objetivo do canal não é você ficar com medo, é você entender, tá? Não ir nesse barulho, é Emmanuel Macron, Jared Kushner, porque ele tem um prédio que tem lá o número 666 e ele tem o biochip. Calma, gente, tá? Tem um outro aí, o homem mais rico do mundo, né, dono da Microsoft. Ele não está fazendo algo que é diferente do biochip e se encaixa muito mais com o que a Bíblia fala. Mas é isso? Nós ainda não sabemos. Não dá para adivinhar agora quem é o anticristo. Ele é o chifre pequeno. Ele vai aparecer só no final, gente. Só no final, quando ninguém pensar nele, quando ninguém imaginar, ele aparece. E aí sim ele vai fazer o impossível, porque Deus vai permitir. Quanto a nós, vamos ficar de olhos bem abertos, vamos orar e não ir no barulho de qualquer coisa. Vamos ficar mais firme na Bíblia. Tá ok, pessoal? Hoje é um vídeo curto, tá? Eu tenho outros temas para falar com você, mas aqui é um bate-papo para você raciocinar. E esperar assim que tem muitas coisas ainda para acontecer e ele só chega no final. Bom, gostou desse vídeo? Ele fez sentido para você? Deixa o seu comentário, tá? Comentários de pessoas que querem aprender, com certeza eu respondo. Aqueles que não querem aprender, só querem discordar ou dar o seu próprio estudo, né, serão ignorados, tá? A gente está à disposição, eu estou aqui para lhe servir, aqueles que querem. Então, se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, deixa o seu comentário, terei o prazer de responder para você.
Que o eterno Deus te abençoe, em nome de Jesus.